aceitaram o perdão? Sabemos de um, né? O centurião. Os outros nós não sabemos, mas aparentemente eles não aceitaram. Cabe a nós fazermos a nossa parte, de nós, de coração, perdoarmos, mas a aceitação depende da outra pessoa perdoar. O hino que eu vou cantar agora é um hino das antigas. Eu estou vendo muitas cabecinhas aqui antigas, então eu vou cantar um hino das antigas, mas que fala exatamente, sobre o tema da lição de hoje, sobre o amor. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então, do meu amor, desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Sim, dá-me amor.
Feliz sábado a todos. É bom receber amigos em nossa casa, né? O Marcelo não está conseguindo mais colocar o informativo, mas nós gostaríamos de fazer um apelo aos queridos irmãos. Próximo sábado é o sábado 13º sábado. Para lembrar, irmãos, a divisão que vai ser beneficiada é a divisão inter-europeia. Conseguiu? Não tá. O informativo é bem rápido também. Não vamos esquecer, essa semana, separar a oferta para ajudar a divisão inter-europeia. Vamos ouvir então o informativo para que possamos terminar a escola sabatina. Informativo Mundial das Missões, uma obra de fé. A carta missionária desta semana conta a história de um grupo de jovens que, pela primeira vez na Bulgária, saiu para oferecer literatura cristã. Eles sabiam que sozinhos não poderiam completar a tarefa, mas Deus tornaria isso possível. Por isso, oravam muito antes de sair das ruas. Lukács, uma das componentes da equipe, não tinha muita experiência naquela atividade. Por isso orou pedindo que Deus fosse o seu parceiro. Logo em seguida, um jovem pediu para ver os livros que ela carregava. E além de comprar um exemplar de O Desejado de Todas as Nações, disse que queria ir à igreja dela e aprender sobre Jesus. Enquanto o jovem se distanciava com sua aquisição em mãos, Lukács percebeu que Deus estava ao seu lado e que a parte mais importante do trabalho era compartilhar o amor dele com as pessoas. Mimi e Albena também tiveram experiências especiais. Por 2 vezes ofereceram livros sobre saúde, mas as pessoas queriam livros religiosos. Além de venderem parte do seu material, elas tiveram a oportunidade de fazer contatos missionários que perduram até hoje. Em outra ocasião, uma cliente pediu que elas os ensinassem a orar, pois não conseguia se lembrar das orações que aprendera quando era criança. As missionárias, ocupadoras, oraram a mulher, pedindo que Deus a guiasse. Elas perceberam que muitas vezes o mais importante na comportagem não é uma venda, mas as oportunidades evangelísticas que surgem. Jordan sabe disso. Ele nunca pensou em vender livros, mas Deus o levou para um encontro especial. Em uma tarde de neve, Jordan teve a oportunidade de conversar sobre sua fé com uma mulher de meia idade chamada Camila, enquanto esperava um ônibus. Camila convidou Jordan para visitar sua família na cidade, e ele os visita regularmente para ler a Bíblia e orar com eles. Esses e muitos outros comportores estão fazendo a parte deles, pregar o Evangelho na Bulgária. Participe desta missão você também, preparando uma generosa oferta para a próxima semana, que será o 13º sábado do trimestre. Sejamos liberais. Esse é o apelo das missões da Bulgária, não é isso? Então vou lançar agora uma campanha para aqui, para a igreja de Madureira. Pode ter, Terezinha? Terezinha? Lançando uma campanha para a igreja de Madureira. Eu estou doando para a igreja um aparelho de ar-condicionado. Ok? Sebastião Marcos vai doar outro. Terezinha, você ouviu, Terezinha? Sebastião Marcos vai doar outro aparelho de ar-condicionado para a igreja. O grupo de amigos dos 60 e 70, liderados pelo Oliveira, vai doar mais 3. Então só falta o quê? Falta os... Hein? Mais 3. Não, vocês precisam de 6 aqui. Eu acho. Eu acho que vocês precisam de 6. 3 e 3. Mas 3 possantes, né? Não é 3 pequenininhos, né? Certo? Então, vocês têm que conseguir mais 3. O ano que vem, será que a gente já vai estar com isso colocado? Antes do fim do ano, né? O Sebastião e eu já vamos deixar o cheque já.
É só vocês fazerem o orçamento, tá bom? Nós vamos cantar agora o hino 499. É um dos hinos novos que entraram no nosso hinário e que a igreja abraçou e ama. Não me esqueci de ti. Vamos fazê-lo de pé? Continuando de pé, vamos pedir a Deus uma bênção. Pedimos, Senhor, que venha estar conosco nesses momentos de nossa vida que estamos aqui, nesta igreja, revendo nossos queridos irmãos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos guarde. Te agradecemos pelos momentos que nós passamos aqui na Escola Sabatina, aprendendo como vivermos melhor junto com os nossos queridos irmãos. Amém. Abençoe a direção desta igreja, abençoe a programação a seguir também. Pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Hoje está um calor, mas está gostoso. Estamos em festa, recebendo nossos queridos irmãos, né? Que todo ano agora eles se fazem presente aqui na nossa igreja. E isso, assim, é muito bom. Eu mesma, assim, fiquei aguardando com muita ansiedade, porque tudo que eles preparam aqui é de muito benefício para nós. E recordar essas pessoas que já passaram por aqui é melhor ainda, né? Então, esse tempo está assim, é para isso mesmo.
para saudarmos a presença deles aqui conosco. E o nosso Pai Celestial, eu tenho certeza que Ele se faz presente aqui nesse lugar, amém? E não vamos deixar de voltar à tarde, porque eles têm uma programação abençoada para cada um de nós. E Deus faz questão que cada um de nós aqui esteja presente, tá? Vamos mostrar para eles a nossa maravilhosa recepção. Vamos estar todos aqui às 17 horas. Irmãos, agora minhas meninas, quero lembrar da nossa caminhada agora no último domingo. É 29, né? 29. Vocês desculpem, é porque eu estou com tanta data aqui até o final do ano. 29. A nossa caminhada das mulheres já está tudo certo, né, Márcia? Isso. Lá em Quintino, na FAITEC de Quintino, irmãos, pude participar de uma, no sítio, lá em Campo Grande. Foi uma bênção. É ótimo. E não foi, Vânia? Foi muito bom e eu tenho certeza que as minhas irmãs, as minhas amiguinhas vão amar, tá? Nós vamos ter a Santa Ceia? A Santa Ceia para as mulheres, nós vamos ter palestra com a Gianete. Vocês não imaginam que está preparado, tá bom, Neide? Que está preparado para nós lá, é muito bom. Lourdes. Então, por favor, não se esqueçam, às 9 horas, Márcia, lá na FAITEC, 8 horas, vamos dormir um pouquinho antes, acordar mais cedo, 8 horas lá na FAITEC, para não perder nada. Ah, sim, a Márcia está lembrando e é verdade. Somente aquelas que se inscreveram. Infelizmente, não podemos colocar mais. A gente vem falando a cada sábado. Vocês têm que nos procurar, porque muita gente, eu não tenho como ficar do lado de cada uma perguntando. Por isso que eu anuncio aqui. Eu peço que vocês me procurem. Eu sempre fico um pouquinho depois do culto aqui, para que vocês se aproximem, falem conosco, entendeu? Então, dessa vez, só as que já estão inscritas é que vão poder participar. E assim que eu entrei, o Robson, marido da Arineide, ele é do diretor do Departamento de Saúde, pediu que eu lembrasse a vocês do Congresso de Saúde. Vai ser dia 27, 28 e 29. 27, sexta-feira, às 19h30. 28 pela manhã. À tarde nós não vamos poder ter, por causa do batismo lá em Nilópolis, né, da primavera. Mas no domingo, às 19h30 também, no domingo, tá, gente? Eles prepararam com o maior carinho. Esse congresso de saúde vai ser uma bênção. Eu mesma falei para vocês, tenho tentado mudar a alimentação na nossa casa. Nós já estamos completando um mês sem carne, amém? E eu gostaria que vocês também participassem disso. É muito bom quando a gente muda a nossa alimentação. Eu sei que tem que ser devagar, com calma, mas é uma proposta que a gente passa para vocês. E fora isso, tem muitas outras coisas boas que eles vão passar para vocês, tá bom? Então, não se esqueçam. E a nossa tardilha, também no dia 5, à tarde, às 15 horas, eu queria muito que vocês se preparassem. Eu tenho orado muito a Deus para que Ele toque o coração de vocês, para que vocês realmente vão para casa, almocem, descansem um pouquinho e voltem às 15 horas. Gente, vai ser uma bênção. Nós vamos ter aqui conosco o pastor Calixto, pastor William, pastor Pablo e o pastor Neemias, os 4 pastores aqui. Olha quantas bênçãos para nós, entendeu? Eu orei muito a Deus antes de fazer o convite a esses pastores. Nós vamos fazer com eles aqui um Na Mira da Verdade. Nós vamos deixar a partir de sábado uma caixinha ali para vocês prepararem as perguntas que vocês gostariam muito de ter respostas sobre isso. Vocês sabem que o pastor Calixto, ele é formado em... Ele é o único... Irmão Divaldo, me ajuda. Pastor Calixto, ele que é o doutorado, mestrado, não é? Isso, então ele tem muita coisa boa, ele vai poder nos ajudar, porque Deus abençoa ele, né? E ele vai nos abençoar, nos dando as respostas que a gente tanto precisa. Doutorado em divindade, viu, pastor Calixto? E vamos ter também o pastor William, que é uma bênção, o pastor Pablo e o pastor Neemias. Não percam. E para a parte musical, né, para o nosso Deus e para nós vamos ter o Melody da Central, aquelas meninas que são uma bênção também, e o Invox. Então, gente, foi tudo preparado com muito carinho para vocês.
tudo. Então, não é, irmã de Laudo? Então, eu já estou mandando eu parar. Então, por favor, pensem com carinho e estejam aqui no dia 5, às 15 horas, para a gente dar início à nossa mini vigília para a honra e glória de Deus. Qualquer assunto, eu vou colocar uma caixinha aqui já no sábado, ali, para vocês colocarem, não precisam se identificar, se não quiserem, que nós vamos passar para os pastores, que eles vão ter, vocês vão ter a coragem de perguntar e a Bíblia vai ter a coragem de responder. Amém? Obrigada. Vamos agora, para iniciar o nosso culto divino, cantar Nosso Maravilhoso Deus. Nos coloquemos de pé. Nossas vozes Oremos. Querido Deus, quão bom é estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Nós queremos nesta hora rogar que apresse os passos daqueles que ainda não chegaram para a adoração a Ti neste dia, que é especialmente feito por Ti, Senhor, para este ato. Abençoe a cada um de nós que aqui estamos. Abençoe os amigos que nos visitam nesta manhã, que recebam de uma forma bem presente a atuação do Espírito Santo em suas vidas. Abençoe os dízimos, as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje, as crianças queridas, amadas, Jesus abençoe a todas elas. Eu gostaria de agradecer também às professoras que têm cuidado de nossos pequeninos. Mas nós vamos neste momento louvar o nosso Deus, continuar louvando o nosso Deus. Já que estamos recebendo amigos dos anos que nem precisa falar, né, Carinho? Não precisa falar não, senão vai falar a nossa idade aqui. Mas nós estamos recebendo os nossos irmãos que um dia aqui estiveram nessa igreja trabalhando, ajudando, e outros queridos que estão aqui também. Não fui eu.
E nós vamos então nos confraternizar agora, neste momento, com os nossos amigos do passado e os nossos amigos do presente. Vamos louvar ao nosso Deus. Encontros. Pode levantar, pode abraçar o seu irmão. Não faça como rotina, não. A amizade, o amor que nos traz união. É tão bom partilhar esse amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. Compartilhar esse amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. É tão bom encontrar os amigos, rever os irmãos, e sentir a amizade, o amor que nos traz união. Compartilhar esse amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. É tão bom compartilhar esse amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. Amém? Muito bom. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar que hoje nós temos aí o pessoal da música. Amém, Nasquinho? Bom por vocês. Essa rapaziada aí já conheço, já viu tanto, dá demais. Para a honra e glória de Deus. Então vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 577. Deus tem um plano para cada um de nós. Não tem? Tem um plano para cada um de nós. Só o fato de estarmos aqui já constitui parte desse plano. O hino que você gosta, né, Charles? Não sei porque eu olhei para você ali. É 477. Marcelo, 477. Quando nós somos fracos, Deus está conosco. É na união que nos fortalecemos. Então vamos cantar a canção da vida. Vamos fazer nossa vida uma canção, não é, pessoal? 477, Brisa. 477. 477. Ele errou por 100 só. Canção da vida. Só as irmãs começassem agora, só as irmãs. Só as irmãs começam. Mais amigos chegando aí. Só as irmãs. Amém.
agora, os homens. Só os homens. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, mas pensaste pra mim. Me guias nos caminhos desta vida, ao meu lado nada falta. Todos. Amém? Glória a Deus. 502, Oliveira. Esse nós já cantamos hoje. Cantamos 502? Muito bom. Que Deus nos faça vaso novo. Esse nós vamos cantar em pé. Com o dueto. Não é isso, Chiquinho? Vai fazer a segunda voz aí? Então, tá bom. Vamos louvar ao nosso Deus. Vaso novo. Deus possa transformar a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Meu cordial bom dia para todos. Eu espero realmente ter um momento muito agradável aqui hoje com essa turma nova, essa turminha nova que veio lá de 1960, por aí, não é isso? 1960, não é isso? 60. Uma turminha nova aí que está vindo aí hoje. Isso vai ser muito bom para nós. E eu tenho aqui um convite para convidar aqui à frente, e aqueles que desejarem vir até à frente poderão vir.
que é o Paulão, a Marlene, a Ercília, Daniela e Cristina, Neemias e Janiusa. Se tiverem por aí, poderão vir até a frente. Se alguém mais quiser vir até a frente para que nós possamos orar, eu vou repetir o nome: Paulão, Marlene, Ercília, Daniela e Cristina, Neemias, Janiusa. Se tem mais algum aí que quiser vir, outros que poderão vir, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a oração, e aqui é a oração que está dizendo aqui, oração intercessória. Alguém mais que poderá vir até a frente, e nós podemos então nos ajoelhar para pedirmos as bênçãos de Deus. Amantíssimo Deus que estás nos céus, nosso muito obrigado pelo grande privilégio de estarmos aqui reunidos nesse momento para a confraternização que realmente poderíamos vivermos distante, mas o melhor, essa confraternização, essa união de irmãos, e que possamos nos unirmos aqui para que um dia estejamos todos juntos na Canaã Celestial. Que fortaleça a nossa fé, ó Pai, esteja com as pessoas que têm um desejo de ter um pedido todo especial, que vieram aqui à frente, que possam ser atendidos de acordo com a Tua santa vontade. Cada um tem seu desejo, suas preocupações, que possam realmente ser abençoados por Ti, ó Pai. Estejas com o orador dessa manhã, para que ele possa fazer o melhor, que possa transmitir uma mensagem que seja de relevo para a honra e para a glória do Teu nome. Estejas, ó Deus de amor, com cada um de nós. Estejas com as mais diversas atividades da Tua igreja durante esse dia, e que esse dia realmente seja para a honra e glória do Teu nome. Pois nós imploramos e agradecemos pelo amor em nome de Cristo Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje. Um pacote de bênçãos. Meu nome é André
André Felipe da Costa Flores, sou natural de Santa Catarina. E quando eu comecei a trabalhar, eu já fiz um pacto com Deus. 5% do meu rendimento eu daria como oferta a Deus. Fomos fiéis a Deus, passado algum tempo, nós aumentamos esse pacto para 15%. E Deus sempre cuidou de nós, nos abençoou. Mas como eu trabalhava no ramo têxtil, começou a ter uma queda assim, na questão do mercado têxtil. Muitas vezes eu olhava para Deus e dizia assim, Senhor, eu estou aqui indo vender malha, mas eu queria estar falando do teu amor para as pessoas. E eu tinha um desejo muito grande de ser pastor. Só que era praticamente impossível. Assim. E eu coloquei para Deus assim, Senhor, se o Senhor está comandando a nossa vida, o Senhor vai nos dar o primeiro vestibular. No mesmo dia que eu passar no vestibular, eu vou para o colégio fazer a matrícula. Meu querido, quando eu olhei no computador assim, eu vi meu nome lá aprovado. Né? Nossa, aquela hora assim, eu e a minha esposa nós nos ajoelhamos e dissemos, Senhor Deus, esse é o caminho, nós vamos daqui por diante. E o Senhor nos tomou nas tuas mãos. Quando nós estávamos lá, eu fiz a matrícula e também ver uma casa para nós morarmos. Né? E aí o dono da casa pensou assim, você vai comportar? Eu disse, não sei. Talvez. Se você não vai comportar, como é que você vai pagar? Teu pai vai te ajudar? Eu disse assim, não, o pai vai me ajudar, meu pai vai ficar tranquilo. Só que não era meu pai biológico que ia pagar, meu pai não tinha condições de pagar o aluguel da casa. Mas eu tinha certeza que meu pai do céu ia pagar. Eu não sabia como é que era a comportagem, não sabia como é que funcionava. Deus abençoou a gente sobremaneira. Quando terminou a campanha, eu fiz as contas, né, que eu ia precisar do semestre para pagar todos os compromissos. Quando chegou no fim do balanço, faltou exatamente o dinheiro do aluguel da casa que nós tínhamos alugado. E aí eu comecei, fiz um plano com Deus, meu Deus. Eu confiei que o Senhor ia pagar o aluguel. Não sei o que o Senhor vai fazer, não sei quais são os teus planos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai estar cobrindo. Recebi uma ligação do meu pai. Meu pai tinha ido visitar um amigo, daí aquela pessoa disse assim, meu pai, olha, eu queria assim, arranjar uma forma, poder ajudar o André, a Neide. Agora eu já sei como é que vai ser. Vamos fazer o seguinte, você conversa com o André que eu vou pagar o aluguel dele durante os 4 anos. Deus é bom demais, Deus é Pai. Durante os anos de comportagem no colégio, Deus abençoou sobremaneira. Por mais que venha períodos de adversidade, de sofrimento, de luta, de dor, Deus nunca nos abandona. Eu costumo dizer que bênção sem medida é um pacote de bênçãos. Não é financeira somente, mas em todos os aspectos da nossa vida. Vale a pena ter um pacote de sacrifício com Deus. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Nós vamos ter agora o privilégio de continuarmos adorando ao nosso Deus através da devolução dos dízimos e também com a entrega das ofertas. Os diáconos podem começar o trabalho. Tudo que há
Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que Tu nos concede nesta manhã de participarmos do crescimento da Tua Igreja, da expansão da Tua Igreja com a Tua mensagem em nível mundial, através da devolução dos dízimos e também do crescimento da igreja local com as nossas ofertas. Pedimos a Tua bênção para toda a Tua Igreja e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Agradecemos a equipe do Ministério de Louvor por esse primeiro momento. Irmã, tudo bem, coube a minha responsabilidade de apresentar lá os jovens. Isso, irmã, obrigado, os jovens. Esse encontro vai ser realmente encontro dos anos 60, 70, 80, 90, mas não podia dar o nome, encontro dos amigos do passado, não sei, hein? Dá um som aqui, vou trocar esse microfone aqui do Chiquinho aqui. O pessoal de 90 não quer entrar ainda porque está se achando muito jovem, entendeu? Por enquanto é 60, 70 e 80, mas logo eles virão. O Sebastião é dos 50, dos anos 50. Fiquei preocupado. Olha, é um prazer, viu? Rever vocês. Para mim, Jorge, obrigado, tá? Obrigado. Ver vocês para mim faz lembrar muitas coisas e só quero dizer que eu sou dos anos 60, tá, gente? Não precisa chorar não, eu não vou chorar não. É porque semana passada, batismo da primavera, Nádia, primeira batizando, sessão nostalgia aqui tá geral. Mas uma semana o coração não aguenta, né? Eu cheguei aqui em 69, março de 69, abril, por ali. Eu cheguei em 69 também. Isso. Eu me lembro de algumas coisas, eu comecei a participar, me batizei em 71. Eu já sou vovô, sabia disso, né? Desculpa, da irmã, eles não sabem. Quem imaginava, quando eu cheguei aqui em 69, eu já sou avô nessa igreja, filho dessa igreja e tal. Isso é um privilégio muito grande. Mas eu quero dizer para vocês que eu aprendi muito com vocês. Abraãozinho, não Oliveirinha não, tá? É Oliveira, tipo Oliveira. Carlinho, irmão Sebastião Marques. Pode levantar, gente. Não, todo mundo conhece. Levanta aí. Vamos apresentar todos em conjunto, uma saudação dos amigos. Abraãozinho. Porque você é forte, voz grossa e tal, aquele negócio todo. Eu tive a oportunidade de conviver um período muito grande com Abraão, irmãozinho. Nós moramos juntos, viu, irmãos? Ele tomou conta de mim um período. E eu não esqueço. Aquela turma nossa aqui da Capitão Maceira, aqui da República da Capitão Maceira, tá, gente? Tempo muito bom. Irmão Sebastião também, uma alegria revê-lo aqui, sempre, né, na nossa igreja. Chiquinho, mas temos mais amigos aí sentados. Eu gostaria que eles levantassem também para que nós pudéssemos saudá-los mais uma vez. Isso, aqui os nossos queridos. Fique em pé. Muito obrigado pela presença do pessoal do grupo. Francisco, você é desse tempo também, né, Francisco? Fique em pé. Francisco ali. Isso. Muito bem. Não adianta esconder, obrigado, não. Francisco. Ô, filhinha, levante. Obrigado. Eu conversei com algumas pessoas, fui em Miguel Pereira, a irmã Lídia está lá em Miguel Pereira. O Joaquim falou que você fez o contato com ele. Muitas pessoas fizeram planos de estar aqui hoje, mas não vieram, as circunstâncias da vida, né? O Mário Jorge mandou um abraço a todos. Isso. Infelizmente Jorge, não pôde vir. Pode ser que tenha alguém nos vendo pela internet nesse tempo também. Então, a minha tia Junira provavelmente está vendo lá, não pôde vir também. Nossos, como é que se diz? Vocês também são parte da história dessa igreja. Isso é muito bom, gente. É um sentimento maravilhoso. Quem vai nos partir o pão da vida hoje é o irmão Oliveira. Chiquinho, você acha que tomou um lugar cativo hoje.
Desde quando eu cheguei aqui na Escola Sabatina, ali, você já estava sentado nessa cadeirinha aí. Já estava ensaiando antes da Escola Sabatina. Eu vi você ensaiando. E o Chiquinho O Francisco eu, não aguenta mais meus ficar em pé, o pupilos. problema é esse. Marco, Lucas, Isso, Lucas, Eduardo. Para dar continuidade ao nosso culto, o irmão Francisco, Chiquinho, como carinhosamente chamado, irá louvar ao nosso Deus, né, para nos preparar aí para a mensagem que queremos ouvir. Obrigado. Eu vou cantar um hino que meu filho gravou. Eu não estou vendo aqui os meninos do Ministério do Louvor. O que eu vou tocar, eu acho que nós não ensaiamos. Mas os meninos do Ministério do Louvor, eu gostaria que cantassem comigo, porque a gente canta, repete a primeira estrofe, e eu queria que vocês cantassem juntamente comigo. O hino fala de gratidão. E nós temos que agradecer a Deus por podermos estar vivos e aqui, né? Então, essa gratidão não é só dos jovens, é especialmente de nós, adultos, né? O Sebastião é o mais antigo um pouquinho, ele tem que agradecer mais. Sebastião? Né? Mas eu já tenho que agradecer 66 vezes, já pensou? Então tem muito a agradecer, né? Tá aí o pessoal do grupo de louvor. Vocês vão cantar comigo, tá bom? Eu sei que vocês conhecem a música. Gratidão. A segunda vez vocês entram comigo, tá? Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar um novo ser cada vez mais. Vamos lá? Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo novo ser cada vez mais. Quem souber continua. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Vamos de novo? Amém. Eu te agradeço. Quem quiser cantar, o Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado
Canta, Edu. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém? Amém, amém. Chiquinho, só não deixa o Léo saber disso. O Chiquinho é pai do Leonardo Gonçalves, da gente. E o Abraãozinho é tio do Leonardo, irmão do Chiquinho. Obrigado. Que bom, que gostoso estar aqui, né? Uma alegria assim, não precisa nem falar, vocês olham para mim e veem que eu estou feliz. Nós estamos felizes. Nós queremos saudar a igreja de Madureira, a igreja do coração. Foram 23 anos que passamos por aqui, espiritualmente os melhores 23 anos da minha carreira espiritual. Foi passado aqui em Madureira. Queremos saudar também os queridos internautas. E eu quero dizer que se tiver alguém na igreja brasileira no Japão acordado, porque lá deve ser quase meia-noite, né? Que aproveite a mensagem, o encontro desta manhã. Se for alguém do grupo, a gente não sabe se tem alguém por lá, aproveite também. Estamos felizes mesmo, irmão. E queria começar dizendo que esse encontro não terminou com a escola sabatina, nem com este culto, mas prosseguirá hoje às 16h30. Nós tivemos assim uma notícia assim de última hora que o Mário não podia vir. A programação da tarde era com o Mário. Programação que ele tem feito por aí, muito boa, sobre a graça, não é? Oração, música e graça, extraordinário. Adoração, música e graça. O Mário tem saído quase todo fim de semana. Vai para lá, vai para cá, vai para Manaus, vai para Rio Grande do Sul, com esta mensagem. E Deus tem abençoado. Só que esse nosso encontro, marcado desde o ano passado, ele manda agora dizendo que está cansado. Que não podia vir, coisa de velho mesmo, né? E é justo, é justificável, porque o Mário, eu creio que seja o mais idoso do grupo. Não sei, né? É você, Francisco, com 66? Não tem ninguém com mais do que isso? Eu garanto que não sou. Não, Sebastião não. Sebastião é garotinho, rapaz. Sebastião é gente boa. Mas nós estamos realmente felizes por estarmos aqui. E hoje à tarde, o culto não será culto jovem, porque parece-me que nós, os coroas, eu fico de fora, porque eu gosto de estar no culto jovem, quando chamam de culto jovem. Eu vou quase a todos na minha igreja. Mas hoje será um culto especial de louvor e adoração a Deus. Você que já é um jovem mais experiente, venha, porque o Francisco vai estar aqui. Esse acordeão do Francisco só falta falar. O Francisco, compositor, ele vai cantar com a gente aqui. Nós vamos relembrar grandes momentos. Nós vamos viajar no tempo hoje à tarde. Então, às 16h30, nós estaremos aqui. Ok? Vamos ter uma palestra muito interessante sobre motivação espiritual. Porque às vezes a gente caminha na caminhada espiritual e quando chega perto morre na praia. A gente às vezes sabe de tanta gente que fulano de tal, ele largou a igreja, saiu por isso, por aquilo.
Faz sentido? Não faz sentido. Então, hoje à tarde, vem aqui. Se você não vier, eu vou dizer o que dizia um pastor muito amigo que já está adormecido, esperando a volta de Jesus, o pastor José Mascarenhas Viana. Foi pastor nesta igreja. Eu não sei quantos lembram do pastor Zé Viana como pastor dessa igreja. Muito pouca gente. Só aqueles bastante antigos, não é, Nádia? Só aqueles bem antigos é que lembram. A Nádia, Edivaldo, eu me incluo também, não é? Porque nós somos uns velhinhos ainda inteiros, graças a Deus. Não é? Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria dizer só o seguinte, uma reclamação desta igreja. Alguém me disse assim, olha, tem uma campainha instalada, que quando chega às 11h30, ela toca. Tudo bem. Normalmente, Ellen White diz assim, que o sermão não deve passar de meia hora, não é? Se você passar 5 minutos, tudo bem. Só que o sermão está começando agora às 11h30. A campainha já devia ter tocado, não é? Mas 11h15 para 11h30, irmão, é muito pouco. Muito pouco, é 11h30. Ele está dizendo que foi eu que deixei essa campainha aqui. Na minha época de ancianato, essa igreja era mais liberal. E os irmãos ficavam. Eu lembro de pastores da antiga, pastor Gileno, pregava aqui 1 hora quase, a igreja ficava. Entendeu? Será que é por causa do conteúdo? Mas o conteúdo é da Bíblia, é Espírito de Profecia, não é verdade? Mas, queridos, vamos então aos fatos. Eu acho que não é certo a gente falar mal dos irmãos. Vocês acham que é certo um irmão falar mal de outro? Muito menos usando o púlpito, né? Porque quando a gente fala mal de um outro no púlpito, às vezes a pessoa, quando está presente, eu não sei se esse irmão está presente, eu já tenho uma dificuldade de enxergar a distância, pode ser que esteja lá em cima, eu não vejo, não é? O irmão, quando está presente, fica sem direito de defesa, ele está lá, fica acanhado até, mas eu vou me pedir permissão à igreja para falar mal desse irmão. Eu acho que o que ele fez não se faz. Não é verdade? Abra sua Bíblia. Antes de falar mal dele, eu quero ler um texto. João capítulo 8, verso 32. Quem sabe de cor? Quem sabe de cor? Muito bem, um adolescente aqui. Adolescente não, você está ainda no rol de berço, né, filho? O rol de berço já falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gosto sempre, irmãos queridos, quando leio um texto bíblico, fazer uma pergunta. É o sermão interativo, né? A igreja participa, os internautas também, só que a gente não tem aqui um sistema para eles mandarem online a resposta. Quantos aqui, olha a minha pergunta, só responda se tiver convicção. Quantos daqui já conhecem a verdade? Eita, eita, eita. Quanta dúvida, quanta dúvida, quanta dúvida. Atenção, tempo. Irmãos, vocês têm dúvida se conhecem a verdade ou não? Vou perguntar de novo, não entenderam a pergunta, Francisco. Quantos aqui já conhecem a verdade, irmãos? Amém. É que eu sou muito brincalhão, os irmãos pensam que é uma brincadeira, mas na Bíblia tudo é sério. Ok? Mas eu vou falar desse irmão. Um irmão que pensava estar com Cristo. Pensava conhecer a verdade. Eu não perguntei toda a verdade, eu perguntei só a verdade. Porque a verdade ela é colocada aos poucos, porque o ser humano, na sua mente finita, não consegue pegar todas, não é? No passado, muitos irmãos crentes usavam cigarro, fumo, para curar tuberculose, não é? Depois perceberam que não era por aí. E a verdade vai sendo colocada. Deus dá um remédio chamado ar puro. Mas esse irmão pensava que conhecia a verdade. Pensava que estava com Cristo, e até eu acho que ele estava. Mas que decepção.
um dia ele decepcionou. Eu queria antes fazer uma apresentação desse irmão. Quem é ele? Acho que vocês vão identificar, porque a Bíblia já diz. Eu tenho aqui 30 páginas, mas elas são apenas um pequeno esboço do sermão. E também eu vou falar só de 3 delas. Diz aqui o seguinte: quando nos é informado lá em Mateus 4,18 que o seu nome era Simão. Quem é esse cidadão? Quem é esse cidadão? Quem? Pedro. Pedro. Quem foi Pedro? E aqui vem uma descrição de quem foi Pedro. Diz aqui que Pedro é Simão, forma diminutiva de Simeão, e em hebraico, Shimon. Parece nome de japonês. Shimon, cujo significado é Deus ouviu. Deus ouviu. E esse nome foi o nome que Jacó e Lia deram a um dos seus filhos. Está lá em Gênesis 29, verso 23. Simão era filho de Jonas, por isso era chamado de Bar-Jonas. São termos bíblicos que a gente às vezes não entende bem, a não ser quando a gente vai buscar, vai pesquisar uma informação. A palavra que em aramaico significa filho de Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas. Tendo tido seu nome mudado por Jesus para Pedro, que significa pedra. Pedregulho, pedra pequena. Mesmo significado da palavra Cefas, que é a versão aramaica do nome Pedro e que é grego. Jonas, seu pai, deveria ser um pescador. Uma rápida apresentação de Pedro, para a gente saber quem era Pedro. Contam aqueles que pesquisaram a vida de Pedro, e eu digo a você que não fui eu. A senhora White fala muito bem a respeito de Pedro. Diz que Pedro era pescador. Ele tinha um barco. Porque às vezes tem uma ideia de que Pedro, por ser um homem sanguíneo, né? Pedro era um cara que era parecido comigo alguns anos atrás. Eu me lembro aqui da nossa igreja, como a gente às vezes tinha certas encrencas, certas coisas, em defesa da igreja a gente às vezes se expunha. Porque, lógico, quem briga na igreja, todo mundo briga em defesa. É questão de ponto de vista, no final dá tudo certo, porque nós vamos um dia estar com Jesus no céu, e não demora. E no céu, abraço para lá, abraço para cá, como os irmãos fizeram aqui agora de manhã. Que coisa linda. O Carlinhos ali quase chorou, não foi, Carlinhos? Quando viu aquele abraço. Mas Pedro tinha um barco, e a gente às vezes pensa que Pedro era um João Ninguém. Não quer dizer o fato do indivíduo ser assim, meio duro, meio rançoso, meio briguento, meio chato, que ele seja um João Ninguém. Aqueles que pesquisaram disseram que Pedro devia ser de classe média, mais ou menos alta, eu não sei se existe. Ou seja, o cara, para ter um barco. Semana passada a gente estava fazendo um trabalho lá para a igreja, que a gente está fazendo uma reforma lá da nossa igrejinha. Eu espero um dia receber os irmãos lá, o coral desta igreja, marcar aí, comprar passagem com 2 anos de antecedência e para lá, lugar para ficar tem, vai ser maravilhoso, né? Então a gente estava levando umas espumas para acolchoar os bancos da igreja, para ficar bonito. Está trocando o piso, então acolchou o banco, fica tudo estofado, bonitinho, e o carro quebrou. E nós paramos justo em frente a uma loja Yamaha. E enquanto aguardava socorro, o pastor disse assim: vamos entrar aqui, o que é que a gente vai fazer aí, pastor? Só tem iate, aquelas lanchas grandes, aquelas coisas bonitas, o jet ski. Vamos bater um papo aí. Aí entramos e começamos a ver qual era o preço. Um jet ski, 55 mil reais. Que bacana. Aí eu perguntei assim, e aquele... Olha que coisa bonita, rapaz. Era uma lancha enorme, com banheiro,
com lugar para dormir, com tudo. Eu disse assim, amigo, e isso aí? Ele disse assim, básico como está, quer dizer, para mim já estava completo, né? Básico como está é 110 mil reais. E esse aqui eu vendi hoje. Olha o vendedor. Que felicidade, né, Francisco? Vendi hoje. Agora, ele completo, com cabine, com cobertura, com monitor de não sei o que, pereré, pão duro, chega aproximadamente a uns 200. Ar-condicionado a uns 280 mil reais. Aí eu pergunto, Pedro tinha um barco. Quantos aqui de vocês têm um barco? Você tem um barco, Sebastião? Ainda não, né? Mas vai comprar. Mas olha, quem aqui tem um... E Pedro tinha. Era pescador, era rude. Mas um dia, Pedro encontrou com um homem, né? Um homem galileu, um homem que era extraordinário, um homem que já tinha, coisa esquisita, já havia mostrado a que veio. E este homem disse assim, vem, segue-me, e eu farei de você um pescador de homem. Pescador de homem. E Pedro foi. Mas diz a história que não foi naquele momento que Pedro ficou com ele. Pedro foi e ouviu um pouco, depois Pedro se afastou outra vez de Jesus. E logo depois, quando houve um milagre da pesca maravilhosa, está no registro bíblico, quando Pedro havia passado já bastante tempo pescando, no momento que a televisão dizia assim, é bom para a pesca o tempo, porque a maré está assim, está assada, a temperatura é tanto, tem muito peixe. Pedro e seus irmãos não pescaram absolutamente nada. E Jesus então chega e diz assim, Pedro, já tinha passado toda a perspectiva de pesca. Pedro, vem cá, faz-te ao largo, lança a rede. Senhor, Pedro, mas Senhor, nós já lançamos aqui. Todo pescador sabe que agora não dá peixe. E Jesus disse assim, lança a rede, Pedro. E Pedro percebeu que naquela voz havia poder. E lançou a rede. E nós sabemos a história. A rede veio tão pesada que ele teve que pedir ajuda a outros pescadores de outras embarcações para puxar, e quase que a rede se rompe. Pedro disse, este é verdadeiramente o Messias, porque eles conheciam a história, o Messias estava sendo esperado. E Pedro então, dali em diante, seguiu Jesus. Durante 3 anos, Pedro esteve ligado a Jesus, caminhando lado a lado com Jesus. Ora firme, ora vacilante. Ora aquele Pedro que estava ali com a bandeira do cristianismo na mão, porque era um seguidor de Cristo. Ora aquele Pedro que se prestava às obras satânicas para atrapalhar o plano, o progresso do cristianismo. Em determinado momento a gente vai encontrar um Pedro, quando Jesus começou a falar sobre o que iria acontecer. Pedro começou então a dizer, Senhor, não, contigo não. Pode até acontecer comigo, porque por ti eu darei a minha vida. Não era Pedro falando. Às vezes a gente entra em algumas discussões, irmãos, que a gente percebe que não somos nós que estamos falando, mas é o inimigo que coloca essas cunhas para atrapalhar a preparação da vereda para a segunda vinda de Jesus Cristo. E Jesus precisou dizer para ele assim, afasta-te, né? Sai. Expulsou mesmo um demônio que estava ali. Em outra ocasião, nós vamos encontrar um Pedro lá no Getsêmani,
Jesus chegou e disse assim para ele, Felipe, se não me engano, João, disse assim: fique aí, orem comigo, porque eu vou orar ali no monte, vou ali, embaixo ali da figueira, estarei orando. E daí a alguns instantes, talvez 1 hora, 2 horas, 3 horas, quem sabe, Jesus voltou e encontrou todos em fervorosa oração. Foi assim que aconteceu? Eles estavam fazendo o que, irmãos? Dormindo. Um bando de crente fraco. Porque não se dispunham a orar, nem mesmo a pedido de Jesus. Perceberam? Muito complicado. Jesus chegou e disse: espera aí, nem um instante vocês oraram por mim. Daí a pouco vem uma turba, depois da Santa Ceia e vem uma turba então para buscar Jesus. Jesus já havia profetizado a Pedro, quando ele, naquela veemência de dizer que era um cristão e que era um cristão verdadeiro, e procurava de alguma forma mostrar ou demonstrar, mas na realidade a vida íntima de Pedro não estava ainda em comunhão verdadeira com Jesus. Jesus havia dito para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Isto é uma profecia messiânica. E ele ainda disse assim: nunca te negarei, não é? E Jesus disse. Irmãos, quando a gente narra essas histórias, não é para que os irmãos aprendam essa história, porque os irmãos sabem de qual é salteado. Qual o objetivo dessa história? É que eu, no momento em que eu estou ouvindo, eu me coloque ali no lugar, no personagem da história, que é Pedro. Será que eu, Pedro, seria diferente na minha maneira de agir? Será que eu, Oliveira, que sou diferente hoje, no século 21, quando estamos aguardando a volta de Jesus? Ou sou igual a Pedro, aquelas ações que ele praticava naquele tempo? Ou sou pior que Pedro? Ou sou melhor que Pedro? Mas isso não importa. O que importa é que nós aprendamos a lição. Vacilamos muito. Muito, muito, muito. Eu estava assistindo um sermão, porque sermão não se ouve, se participa. Eu estava assistindo um sermão na minha igreja. Irmão Tiago tem um programa lá na rádio Atalaia, muito bom, um programa de estudo bíblico. Ele estava pregando sobre 2 caminhos. E ali ele contou, aliás, não foi Tiago, foi o tesoureiro da missão. Ele contou uma experiência. E que um dia, ao despedir de um irmão, após um sermão que ele havia pregado numa igreja, esse irmão disse assim: pastor, preciso lhe pedir um favor. Qual é o favor? Eu preciso que o senhor visite um jovem que não está bem. Membro da igreja, ativo na igreja, e que de repente resolveu se afastar. As razões são as mais diversas. Nós sabemos que o responsável principal disso é aquele que introduziu o pecado lá no Jardim do Éden. E hoje a gente paga a conta de graça, porque nós não temos condições, quando nascemos, já nascemos pecadores. A gente não tem escolha. Aliás, passamos a ter depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. Os de antes disto, através do santuário, e nós outros, através da morte de Jesus. Então ele pregava sobre caminho e escolhas. O caminho da vida, o caminho da morte. O que é que eu quero? A parte dele ele cumpriu, basta agora cumprir a minha. Mas há alguns que no meio do caminho resolvem mudar, porque esses caminhos são quase muito paralelos. O largo
e o estreito da vida e da morte. E aquele jovem resolveu, em determinado momento da sua vida, deixar o caminho. Nascido em berço adventista, seus pais lhe educaram naquele caminho. Mas quando chegou o momento da universidade, a cabeça mudou. E ele saiu. E o pastor disse: vou visitá-lo sim. E foi naquele sábado mesmo à tarde visitar o rapaz. Chegou lá e encontrou um menino que era um jovem bonito, esquálido, magro, olho fundo, havia contraído AIDS. Fora do caminho. Havia contraído AIDS. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma vez liberto, Deus tem um caminho para a gente andar. E Pedro, 3 anos andando com Jesus, no caminho com Jesus, mas ainda não havia passado por um processo sem o qual ninguém alcançará a salvação. E Jesus um dia, num diálogo com Pedro, disse assim: Pedro, você precisa se converter. Olha, já pensou se alguém chegasse para você, irmãos, e dissesse isso, você ia subir nas tamancas, você ia brigar, não ia? Ia ficar chateado e aborrecido. Você precisa se converter. Mas sempre Deus nos dá a chance, nos dá a oportunidade. Às vezes, na última hora, a pessoa entende que é preciso voltar para o caminho. Mas é arriscado esperar a última hora, sabia? É bom voltar para o caminho enquanto você pode andar, porque é muito ruim depender de se arrastar para chegar no caminho. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu precisas te arrepender. Então, queridos, naquele dia em que aquela turba foi, depois da Santa Ceia, prender Jesus, Pedro, então, no seu ímpeto de proteger Jesus, era o guarda-costa de Jesus, ele pega aquela espada e diz: eu vou cortar um pedaço da orelha desse soldado malcriado, desse soldado que não sabe o que está fazendo. Mas quem era que não sabia o que estava fazendo? Era ele. O soldado estava cumprindo ordem. E ele, nem a ordem que Cristo havia dado estava cumprida, porque Cristo já havia ensinado para ele, já havia contado tudo o que ia acontecer. E ele desceu aquela espada, mas não era para pegar. Ele queria multiplicar o exército de um soldado, fazer 2, passar pelo meio e abrir. Mas quem sabe não, Deus disse assim: não, só a orelha, para que um milagre seja feito aqui na presença dessa turma, e eles possam perceber que é o Filho do homem, o Filho de Deus, que está sendo preso e levado para julgamento. E julgamento? Não houve julgamento. E aí vem o cumprimento da profecia, irmão, a profecia de Jesus, quando ele disse assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eu tenho mais, do momento que eu comecei até agora, tenho mais 10 minutos. E ali então, Pedro foi reconhecido, a história é conhecida. Ele disse: não conheço esse homem, eu não estava com ele. E o galo cucurucu cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus havia lhe dito. Sabe o que isso me faz lembrar? Quantas vezes nós chegamos para uma pessoa pregando e dizemos assim: olha, logo nós vamos ter um decreto dominical. O domingo vai ser obrigado por lei a ser guardado. Já falou isso para alguém? Já. A gente está dando um estudo bíblico e essa é a verdade. E a verdade tem que ser falada com amor, com carinho. Aí muitos dizem: isso é conversa de crente, é conversa de adventista. Mas quando ouvirem pela televisão
repórter essa, os mais antigos, né? Os novos não sabem o que é isso. Mas Jornal Nacional, dizendo assim: olha, agora foi assinado na ONU, etc. e tal, um decreto de que o domingo é obrigatório de guarda. Ninguém pode agora trabalhar domingo. Trabalho agora é de segunda, o trabalho começa no segundo dia e vai até sábado, o 7º dia. Domingo, 1º dia, não, você tem que descansar antes de trabalhar. Perceberam? Aí muitos vão lembrar e dizer assim: eu já ouvi falar isso. O Edivaldo, com aquele bigode bonito, um dia me falou isso. O Charles, com a sua linda cabeleira, o Francisco também, um dia me falou isso. O Oliveira, com aqueles cabelos brancos, parecendo velho, um dia me falou isso. E as pessoas vão lembrar. E Pedro lembrou. O galo cantou. Irmãos, a coisa mais linda que aconteceu na vida de Pedro foi que quando ele lembrou, o olhar de Cristo cruzou com o olhar de Pedro. Foi como se o olhar de Jesus entrasse dentro de Pedro pelo olhar de Pedro. E ali um milagre aconteceu na vida do Pedro, que durante tanto tempo andou com Jesus, mas ainda não era de Jesus, ainda não era convertido. Pedro, dali então, a gente vai lá para o livro de Atos, não é? Começou uma nova fase da sua vida. E diz lá que Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e os discípulos se esconderam. Eles ficaram com medo de passar pela mesma situação. Mas diz que eles ali estavam perseverando em quê? Em oração. Porque eles haviam aprendido isso da boca de Jesus. Quando orardes, fareis assim, e eles estavam ali reunidos. Aquele que pede, recebe. Pedir, dar-se-vos-á, se pedirdes realmente com fé. São os ensinamentos que nós também temos. Mas eu pergunto, quantos aqui participamos daquela jornada que a igreja tem preparado aí, orientado, de começar o dia com Jesus em oração? Quantos não precisam dizer? Aquele que já tem esse hábito, Deus abençoe. Os que não têm, ore a Deus e diga: Senhor, coloca no meu coração esse hábito. Entende? E Pedro então, junto com o grupo ali estava, irmãos. Mas diz o texto, o relato de Atos dos Apóstolos, e Ellen White abre isso de uma forma extraordinária. Diz que ali eles estavam todos unânimes. Era um só, embora muitos ali estivessem, havia um só pensamento, uma só ideia. Se alguém pisasse no meu dedo, o Francisco sentia a dor. Era algo assim parecido. E a palavra de Deus diz que, por se multiplicar a iniquidade dos nossos tempos, o amor de muitos esfriaria. Hoje, irmãos, a gente passa por um acidente e a gente vai olhar e diz assim: deixa eu ver se é alguém que eu conheça. Não. Deixa para lá. Meu tempo de criança, e não faz muito, porque eu sou um jovem de apenas 64 anos, estou doido para fazer 65, para andar de graça nos ônibus do Rio de Janeiro. Lá em Aracaju eu já ando, porque lá é com 60, não é? A gente chegava, irmãos, houve um acidente e a gente começava a chorar sem saber quem era. Alguém morreu, o trem passou por cima de alguém, olha que coisa terrível. A gente começava a chorar, alguém morreu. Amor. Por pessoas que a gente nem conhecia hoje. E veja bem, esta é uma condição sine qua non para os salvos. Porque este hábito deve começar aqui, porque lá ele vai ser posto em prática sempre. E aquele olhar entrou, aquela turma estava ali solícita e desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. E ato contínuo, sem perder muito tempo, a Bíblia relata que Pedro, um belo dia, num só sermão, falando um idioma, ele que mal falava o idioma nato,
falando de forma que todos os estrangeiros de língua estrangeira, que não é língua estranha não, hein? Estrangeiras, que estavam ali, ouviram a mensagem na sua própria língua, diz a Bíblia, e houve uma conversão de mais de quantas pessoas? Mais de 3.000 pessoas. Aí eu lhe pergunto, quantos estudos bíblicos você deu esse ano? E desses estudos, quantas pessoas já se converteram, já foram levadas ao batismo? Irmão, eu tenho uma frustração. Eu já dei uns 20 estudos essa semana em casa. Ninguém ainda se decidiu para o batismo. Mas nós sabemos que a gente tem que falar. A decisão, a conversão é obra do Espírito Santo. Mas eu acho que isso não seja uma realidade só minha, não. Mas essas pessoas um dia hão de ser tocadas pelo Espírito Santo. Isso é uma obra mais do inimigo para nos fazer vacilar. Entendeu? Mas, queridos, quando o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, ali houve verdadeira conversão. E eu queria fazer um apelo nesta manhã. Comecemos o nosso dia com Deus. Busquemos ao Senhor de manhã cedo e vivamos aquele dia com Ele. Não é só buscá-lo e deixar que o resto seja do jeito que vier, não. Uma vida de permanente oração. Deus estava fazendo um estudo bíblico e a pessoa perguntou assim, mas como vai ficar o dia todo de joelho? Eu digo, não é isso. É o pensamento voltado para Deus. Eu tenho que fazer uma transação, meu Deus, me ajuda. Isso é honesto? Eu faço. É desonesto? Sai para lá, Satanás. Entendeu? Eu recebo um troco, o cara me dá 10 mil reais a mais. Oba! Isso é honesto? Não. Isso é uma vida de constante oração. Quando fugimos disto, irmãos e amigos, o inimigo dá uma gargalhada. Porque ele sabe que à medida que fazemos assim, nós estamos nos afastando do caminho da salvação, do caminho da vida. Eu gostaria de fazer um apelo ao irmão, à irmã, a mim mesmo, que nos voltemos para Deus. Que busquemos o olhar penetrante de Jesus e que cruzemos o nosso olhar com o dele, para que haja em você e em mim uma verdadeira conversão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça felizes, porque ainda temos tempo. Não sabemos até quando e não podemos brincar com o tempo, porque o tempo é de Deus. Jesus pode voltar agora. Não pode? Pode. Jesus pode ter voltado para alguém que de manhã estava vivo e agora não está mais. Pode. Então, a decisão é minha. A decisão é sua. Que Deus nos abençoe. Ele tinha escolhido um outro hino, irmão, mas eu quero escolher outro, tá bom? Mas ele não deixou, não. Mas a gente canta os dois, então. Você se pode cantar os dois hinos? Não, né? É porque esse hino 57 é exatamente o que ele pregou. E é um hino antigo, então como eu sou antigo, eu gostaria de cantar. Depois a gente canta o que ele já tinha escolhido, tá bom? 57. Então canta esse sentado, tá?
Depois a gente canta o outro em pé. Francisco, pode cantar em pé mesmo, meu filho. O 565 vai ficar para de tarde, para o culto da tarde, tá bom? Então tá bom. Isso. Eu quisera estar com Cristo sobre o mar da Galileia, ao seu lado pela Judeia, partilhar da celestial missão. Cristo está, com Cristo está, sentir em mim essa emoção. Pensei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, eterno. Seus lábios sempre pregando o infinito e divinal amor. Com Cristo está, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Sentirei bem junto a ti, Jesus, eterno lar. Eu quisera andar com Cristo, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Pensei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, eterno. Eu quisera andar com Cristo quando o céu subir na nuvem. Eu quisera subir com Ele para sempre tê-lo junto a mim. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Pensei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, eterno lar. Amém. Irmãos, quase que eu choro. Eu imagino quando, irmãos,
este culto for no céu. Que coisa extraordinária. Obrigado, Francisco, pelo hino, viu? Eu querendo disputar contigo, você é o pai da música. Francisco nasceu com a música. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esta mensagem não fique aqui dentro, fique no seu coração, leve com você. Porque nós precisamos nos encontrar naquele grande dia. Esperamos vocês aqui à tarde, às 4h30. Vai ser imperdível, inesquecível o encontro da tarde, viu? Vamos orar? Vamos. Deus querido, obrigado, Pai. Porque o canal é um canal falho, mas a palavra é tua. Amém. A palavra é uma espada de 2 gumes que penetra a fundo no coração do ser humano. E a nossa súplica, Senhor, é que a tua palavra nos alcance de forma prática, de forma objetiva, de forma definitiva. Nós queremos estar contigo, Deus. Toma-nos em tuas mãos. Fazes de nós, Senhor Deus, um instrumento teu. E não deixes, Pai, que o inimigo ganhe terreno sobre nós. A receita da proteção nós conhecemos. Estudo da Bíblia, o culto no lar com a família, o te buscar de manhã cedo e vivermos um dia contigo, uma vida de constante oração. Senhor, usando esses ingredientes, não tem como o bolo não ficar fofinho, Senhor, não ficar gostoso. Toma-nos, pois, mais uma vez te rogamos, em tuas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Poderíamos continuar cantando enquanto o pessoal sai? Pode? Eu sei, 501.
Chiquinho, está escolhendo aí, Chiquinho? Para a gente, enquanto o pessoal sai, a gente continuar cantando. Qual? É 501, depois o Chiquinho escolhe outro. 501, vamos continuar cantando. Como o Oliveira falou, daqui a pouco essa reunião vai ser lá no céu, lá na mansão, né? Vamos continuar cantando, irmãos.